paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gerdriane, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou pastor aqui em Cariacica, Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, no Espírito Santo. Estou aqui para mais um comentário da lição CPAD adulto, lição de número 9, do terceiro trimestre desse ano de 2024. E a lição de número 9 hoje, o título dela é A Conspiração de Amã contra os Judeus. Ela vai ser ministrada no próximo dia, no 1º de setembro de 2024, no próximo domingo. E o texto áureo é: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E a verdade prática nos diz, Mateus capítulo 10, verso 22, e a verdade prática nos diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. E antes de nós fazermos a leitura bíblica em classe, vamos orar? Senhor nosso Deus, graça te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento de poder estar ministrando a tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos guardou e livrou de todo mal. E mais uma vez, Senhor, a oportunidade da tua palavra ser ministrada. Eterno e poderoso Deus, continue abençoando a cada um de nós, para que nós possamos não só ministrar esta palavra, mas tê-la também aplicada em nosso coração. Que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Abençoe o departamento da Escola Bíblica Dominical. Abençoe, Senhor, superintendentes, professores e alunos do mesmo departamento. Que o Senhor continue abençoando os pastores que investem, Senhor, na Escola Bíblica. Continue abençoando e dando crescimento espiritual e numérico em cada igreja. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esther, capítulo 3, verso 7 a 11. E o capítulo 4, verso 1 a 4. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedato, a Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também a esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esté 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Amém. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro, explicar o plano odioso de Amã. Destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Segundo objetivo. Terceiro objetivo, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. São os 3 tópicos, com seus 3 objetivos que vão ser, trabalhados durante toda essa lição. A nossa introdução ela vai dizer assim: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Então, nós tivemos uma lição anterior
que vai nos fazer entender o que está falando nessa lição, né? A questão de Amã, um caso pessoal com Mardoqueu, porque foram avisá-lo que ele não se dobrava, nem se prostrava diante dele, não obedecendo uma ordem do rei, por razões que nós cremos talvez seja mais religiosas, que, como eu falei na lição passada, o povo de Judá, os judeus, foram levados para o cativeiro babilônico por causa da sua idolatria, e lá Deus levou-os para tratá-lo, para que eles não aprendessem a não mais se dobrar diante de nenhuma imagem, de escultura. Tanto é que nós tivemos o exemplo daqueles 3 jovens também no cativeiro, que não se dobrou diante da imagem que Nabucodonosor erigiu. E agora nós temos exemplo também de Mardoqueu fazendo o mesmo, agora em outro reinado, né, já não é babilônico, é um reinado persa de Assuero, e fazendo a mesma coisa, não se dobrando diante de pessoas, nem se inclinando, talvez até num ato de adoração, e ele não aceitava isso. Mas por causa dessa situação, olha o que vai gerar. Uma tentativa de um genocídio. Amã vai conspirar não somente com Mardoqueu, contra Mardoqueu. Ele agora quer aniquilar o povo judeu, o povo em que Mardoqueu pertence. Vamos ver o primeiro tópico, que fala sobre o plano odioso de Amã. Intrigas e patologia do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles questionavam todos os dias: por que traspassa o mandato do rei? Este é capítulo 3, verso 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei, pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas, intrigas costumam reinar em todo tipo de grupos sociais. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, essa é a palavra correta. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Está aí Esté 3, 4 a 6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder pode levar à queda. É interessante que, quando fala em intrigas e patologia do poder, nós vemos ali que não só Mardoqueu não se inclinava, mas tinha pessoas no meio que estavam sendo forçadas a se inclinar, porque ele estava tão irado com isso, de ver alguém ter a ousadia de não se inclinar e se dobrar diante de Amã, que eles foram logo delatar Mardoqueu para Amã. Só que o Amã, na sua fúria e na sua indignação, ele poderia fazer qualquer coisa até contra Mardoqueu. Apelar pela lei do rei e levá-lo à prisão, fazer outra coisa, até tentá-lo até contra a vida de Mardoqueu. Mas só que ele agiu, como o comentarista escreve aqui, o pastor Silas Queiroz, ele fala de uma forma correta, desproporcional. Ele não ficou feliz, ele não gostou apenas de tentar contra a vida de Mardoqueu, não. Ele falou: eu quero agora destruir, aniquilar todo o povo judeu. Por isso que nós cremos que ele tem essa parentela com Agag, e por ser amalequita, nutria esse ódio pelos judeus. Porque é totalmente desproporcional. E uma coisa que o comentarista fala aqui, que quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos o Senhor nos céus. Efésios 6:9 vai dizer para nós: e vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas. Então quem é Senhor, né? Quem é o comandante, quem está na posição de liderança, quem está mandando no quartel, quem está mandando, né, posição de direção numa empresa ou numa igreja, não importa a entidade, a instituição. O importante é você aprender com esta palavra, entender que você e o seu subordinado estão debaixo do mesmo senhorio, que é do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele está olhando por você e pelo seu subordinado. E se a ação do seu senhorio for de impetrar sofrimento sobre a vida desse seu subordinado,
né, humilhá-lo, né, fazer situações ruins, saiba que aquela palavra também que está lá em Efésios, falando sobre, em Gálatas, melhor dizendo, que fala que Deus não se deve se zombar. O que o homem plantar, isso mesmo colherá, servirá para o senhorio seu. Se você está fazendo mal, a forma de liderar e governar o que foi colocado na sua mão, isso vai voltar contra você. O abuso de poder também leva à queda. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba ela precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Esse versículo é chave para os soberbos, para os altivos de espírito, para as pessoas, né, que acham que eles estão acima do bem e do mal e acham que não vai cair. Mas todo soberbo, né, todo altivo de pensamento que acha que está acima de tudo e todos, de espírito, melhor dizendo, ele precede já a queda, precede a ruína de quem age desta forma. Vamos para o segundo subtópico, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia, se estendia para além do Mar Egeu até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então ele não mediu esforço. Você vê a extensão geográfica desse império. Era gigantesco. E é interessante, né, que ele vinha desde a Índia. Nós não temos um mapa para mostrar, mas você tem no seu mapa aí na sua casa, né, um mapa mundo, e olha lá onde está a Índia. Desde a Índia, que hoje, né, essa região é no Paquistão, até o Mediterrâneo, aquele mar Mediterrâneo que está entre o norte da África e a Europa, e o norte da África também, até a Etiópia, se estendia também além do Mar Egeu até a Trácia, né, na Europa, que hoje é a atual Turquia, Grécia e Bulgária. Então era uma região muito vasta, uma região, na época, né, dominada por esse império. E ele foi, de uma tal maneira, tão ousado no gerir essa lei, que nessa lei que ele passou para o rei, ele não queria que sobrasse um judeu vivo. E tinha judeus espalhados por toda essa região. E quando ele planejou isso, ele incluiu, não foi só os que ficaram para trás ali na região da Pérsia e não voltou para a terra para reedificar os muros, reedificar os templos, não. Nem os corajosos que teve a coragem de ir, estavam também incluídos no plano de Mardoqueu, melhor dizendo, de Amã. Terceiro subtópico fala assim, astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes, não cumpria as leis do rei, por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas de prata, para o tesouro real, equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Tudo depende de quem vai falar ao rei. A principal liderança daquele império era o rei Assuero. Mas quem estava do lado dele? Seu primeiro-ministro, a quem ele havia exaltado naquele texto anterior. Ele colocou ele acima de todos os príncipes, colocou ele como primeiro-ministro, um corregente daquele império. Você vai analisar quando ele recebe a denúncia de Mardoqueu através de Esther, que Mardoqueu nem tinha contato direto com o rei, sobre Bigtã e Teres, na lição passada. Ele vai investigar. Quem é esse Mardoqueu? Talvez quem é esse cidadão que está me trazendo
é um primo meu que me criou como filha. E aí Esther foi explicando para ele. Ele ainda recebeu porque a Esther que trouxe, é um parente dela. Mas depois ele foi investigar. Por quê? Não tinha proximidade com Mardoqueu. Agora, quando se fala de Amã, já prova que ele era tão próximo que Amã vinha falar com ele e ele recebia Amã. E outra coisa, tinha uma coisa interessante nessa questão. Amã era do primeiro pelotão, né? Daquela turma de cima, daquela turma que fica na sala do rei, participa dos banquetes real. Aí o que acontece? Ele foi e outra posição que diferente de Mardoqueu, ele era muito rico, riquíssimo, ao ponto de aproveitar essa questão, oferecer essa quantidade imensa para o cofre do rei, 350 toneladas de prata. Ele já foi massageando o ego do rei, sendo oportunista, apresentando um povo que contraria a lei do reino, embora que não houvesse, naquele período, ouvir falar de alguma revolta do povo judeu no meio ali do Império Babilônico, nem do Império Persa. Você vai ver revoltas judaicas, já é no Império Romano. Tanto é que após, né, a morte de Jesus, né, que ele foi crucificado, depois ressuscitou, após a morte de Jesus, eles continuaram rebeliando contra, nos anos 60, depois da morte de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, que sobrou apenas João. Aí a rebelião foi tanta entre judeus e romanos, que então, no ano 70, houve aquele cerco de Jerusalém pelo general Tito, né, onde que houve quase um genocídio judeu naquela época. Então, você vê que a rebelião foi no período do Império Romano, nos impérios, nem o babilônico, nem os medo-persas, e também não se viu falar também de rebelião, talvez houve aquela situação com Antíoco Epifânio, já no Império Grego. Então, nós vemos aí que verdadeiramente não havia nenhum, além de não haver nenhuma intriga entre o Império Persa com o povo judeu, também o Império Persa tinha uma qualidade. A qualidade dava liberdade a todos os povos, a liberdade religiosa. Não interferia nas leis religiosas dos países que estavam debaixo da sua tutela. Então não mexia com Israel. Então essa conversa é para boi dormir. Só que o que aconteceu com Amã? Amã também não ficou só na conversa. Ele ofereceu muito dinheiro, cofre. Aí o rei automaticamente te conhece. Você é de palavra, eu conheço você. Toma o meu anel, pode assinar e faz a lei da forma que você quiser. Então você vê que houve uma diferença. Nesse episódio, o Senhor mostrou facilmente manipulável. Porque é isso. Quanto mais próximo, mais fácil manipular. Só que ele, como governante, como principal regente daquele império, ele deveria ser um pouquinho mais aqui, prudente e sábio. Vamos analisar que povo é esse. Nunca ouvi falar de um povo, mas como é que é? Vamos pesquisar, vamos investigar um pouco esse povo. Não preocupou, ele primeiro acreditou na amizade que ele tinha com Amã, que aquilo estava tudo certo, que se Amã torce para ele é porque era um povo que deveria ser destruído e tirado do meio do povo dele, e aquele dinheiro ia ser bom para ele, que ia enriquecer mais o império, e quem ia resolver tudo era Amã mesmo, ele só ia receber no cofre mais 350 toneladas de prata. Isso era importante para eles, vão beber feliz da vida, enquanto o povo judeu está ficando doido na estrada quando recebe a lei e começa a gritar, se lamentar e chorar. Vamos para o segundo tópico, vamos falar sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O pavor da violência é o primeiro subtópico, né? No dia definido para a morte de judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse, lançasse a perder todo judeu, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres em um mesmo dia, e que todos seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou.
não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa, que eu já comentei anteriormente. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce a cada dia, né? O primeiro ato violento foi de Caim, tirando a vida do seu próprio irmão, né? Então, isso aí já foi a primeira ato de violência. Nós vamos ver também que já no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando fala da corrupção do gênero humano, no capítulo 6, no verso 11, 13, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Então aqui o Senhor já estava anunciando a Noé, seu servo, o fim dessa geração antediluviana por causa da sua violência, da sua agressividade. Pessoas matando, estrupando, trazendo sofrimento, flagelo e humilhação aos seus semelhantes. É assim as pessoas violentas. E a lei de Amã não é diferente. Era uma lei totalmente perversa, era uma lei maligna, era uma lei violenta, que não poupasse a ninguém. Um povo que até então, nesse governo, nesse império persa, não tinha feito nenhum levante, não tinha se rebelado de maneira alguma contra nem no Império Babilônico, nem no Império Persa. Não havia notícia de algum levante dos judeus contra o Império, ou tentando se rebelar contra essa nação. Então, aqui é uma prova de que haveria não só a violência, como também atos de injustiça da parte de Amã, quando ele estava com seu cego de ódio pela nação judaica. Bebida, confusão e tristeza é o nosso segundo subtópico aí do segundo tópico, que diz assim: o Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função de estrada real, que é de Suzã Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entender a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando as suas vestes, vestiu de pano de saco com cinza e saiu para a cidade, clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Enquanto uns vão beber, os outros vão chorar, vão se lamentar, né? Eles não tinham noção, né? O rei, principalmente, totalmente confiante na atitude do seu primeiro-ministro, Amã. Ele estava confiante, foram beber, enquanto a cidadela de Suzã, e aonde a notícia chegava através dos seus correios, né, na pressa de Amã, de que essa notícia chegasse em todo o território do Império Persa, a reação era a mesma, de desespero, angústia, porque sabia, estava com dia, data, mês e ano para serem destruídos, a nação de Judá. Então, para eles, enquanto para eles era festa, para eles era diversão, era bebida com o rei, entre os judeus, e principalmente a Mardoqueu, veio essa profunda tristeza, essa angústia na alma, porque agora não sabia como fazer. E a notícia, né, historicamente, é que realmente o sistema de correios do Império Persa era muito eficiente. Dependendo da distância, eles iam aproximadamente 90 cavaleiros, 90 cavalos, e eles corriam um determinado espaço de tempo, chegavam num posto, tocavam de cavaleiro, tocava de cavalo e continuava a corrida, seguindo em direção ao destino, aos destinatários de toda a correspondência. Era muito rápido para a época, né? Para o tempo daquela época, né? Em que se data a história de Esther, né? No século V a.C. Então, você imagina, era uma época de se usasse cavalos, eram os mais rápidos que você poderia usar para você chegar
a levar alguma correspondência, mas os deles eram muito eficientes por causa dessa forma de agir, né? Com muitos cavaleiros e muitos cavalos, para que quando chegasse já na região estava cansado, parava, o outro já continuava e ia fazendo esse revezamento até os destinatários receberem as cartas. E ela chegava rápido por causa da eficiência, em função dessa estrada também que havia de Suzã a Sardes, uma extensa via que facilitava essa comunicação rápida das cartas. E é interessante que, à medida que as cartas chegavam, a reação era a mesma, o clima era o mesmo, clima de luto. Já estava antecipando a morte que aconteceria lá no ano do Odécimo, no mês do Odécimo, mas já estava chorando em clima de luto, jejum, choro e lamentação. É claro que com o jejum estava conjunto ao jejum estava a oração, né? É porque o livro de Esther não utiliza o nome de Deus, então não se fala de oração, fala de jejum. Mas o jejum sempre ele é acompanhado de oração. Então acredito que eles começaram a orar, chorar, se lamentar, clamar, buscar o Senhor, pedir, né, para que o Senhor agisse em seu favor, porque só Deus pode frear essa maldade humana, né, que é daqueles que detêm o poder. Porque quando eles detêm o poder e usam maldades para oprimir os mais desvalidos, os fracos, aqueles que não têm como se defender, aí só Deus mesmo vai frear essa maldade, porque eles estão com o poder nas mãos. E nós estamos no nosso terceiro, melhor dizendo, subtópico. O segundo tópico diz assim: crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esther 4:3. Se de um lado havia a fé e a bravura, né, dos 50.000 que foram a Jerusalém para reedificá-los, liderados por Zorobabel, do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílio, Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração, nos quais o Senhor se pode achar e invocar enquanto estiver perto, né? Isaías 55:6. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, Daniel 6:10, somente com uma vida de oração constante em casa e no templo, podemos vencer o mal. Crise e clamor. Agora, Judá está em crise. E não só Judá que ficou, né, aqui, ficou acomodada em terra estranha, né, acomodada no Império Persa, porque alguns até nasceram ali no cativeiro e agora não queria ir para uma terra que estava devastada e destruída, vão ficar aqui mesmo, que está bom, nós estamos vivendo bem, achando que nenhum mal sucederia. Tinha uma aparente tranquilidade. Isso é mal. Como está no nosso texto, né, no início aqui da nossa verdade prática, o comentarista colocou: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Quando a coisa está muito agradável, quando a coisa está muito tranquila, isso não é bom para quem é servo do Senhor. Porque nós vivemos na contracultura do mundo. Nós vivemos para pregar uma palavra que o mundo não aceita. A luz não pode coadunar com as trevas. Onde a luz chega, as trevas têm que dissipar. E é isso que irrita as trevas. Isso que irrita aqueles que estão do lado de lá. Porque eles não querem aceitar a nossa palavra, não querem aceitar a nossa vida, modo de viventes, nossa forma de viver. Então, se levanta contra nós. E aí esse decreto já trouxe não só crise de tranquilidade, a tranquilidade acabou, e agora é buscar socorro, agora é clamar. Agora, mas aqui o comentarista fala algo interessante. Por que os crentes têm essa mania? Não é só o caso aqui de Judá, não só os que estavam ali na Pérsia, como os que voltou para a terra de Jerusalém, voltou para a Palestina, não. A igreja também é assim.
é algo estranho, né? Porque nós deveríamos buscar a Deus todos os dias, deveria ser algo disciplinar, que nós tivéssemos o costume, o bom costume de orar todos os dias, como um bom exemplo, Daniel 6:10. Ele já estava octogenário, quer dizer, já tinha passado dos 80 anos aqui no Daniel 6:10. Ele já era um senhor idoso, mas a Bíblia nos diz que ele não perdeu o costume de 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Desde a sua tenra infância, desde a sua adolescência, quando chegou nas terras da Babilônia com seus amigos. E agora, na sua avançada idade, ele continuava com o mesmo costume de orar 3 vezes ao dia. Por isso que toda vez que ele era chamado, toda vez que ele tinha que participar de alguma coisa, Deus honrava Daniel e revelava aquilo que era necessário. Revelou nos dias em que os servos iam morrer todos na mão de Nabucodonosor, porque não conseguia, ele queria o sonho e a revelação do sonho, o discernimento do sonho. E ninguém conseguia, mas ele clamou ao Senhor Daniel, e Deus ouviu o clamor de Daniel e deu discernimento. Também já nos dias do final do Império Babilônico, né, de Belsazar, quando estava lá bebendo nas taças, nos utensílios do templo, e honrando os seus deuses de ouro e de prata, veio a mão, escreveu a sentença de Belsazar e ninguém conseguia discernir. Chamou agora já o idoso, né, ou já que já estava com a idade já avançada, chamou a ele e ele trouxe o discernimento daquelas palavras e falou para ele o que realmente Deus estava falando contra ele. Foi pesado na balança e achado em falta, foi contado, o seu dia acabou. Acabou o seu império, acabou o seu governo. Então, agora, Daniel já está no governo do Império Persa, no reinado de Dario. E agora intenta contra a vida dele, mas ele está continuando o mesmo processo, orando 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E aí, eles lançam Daniel na cova dos leões, com toda aquela armadilha, os laços para matar Daniel. Mas o Senhor viu a inocência de Daniel, o clamor contínuo e constante em oração à sua presença. Ele viu o seu anjo e fechou a boca dos leões. E Daniel saiu livre porque não parava de clamar ao Senhor. E por causa dessa vontade de clamar e buscar o Senhor todos os dias, é que ele foi à cova dos leões. Porque foi assim que seus inimigos armou o laço para tentar matar Daniel. Mas Deus o livrou na cova dos leões. Assim, ele é um dos grandes exemplos para nós do crente que não tem esse costume de clamar só na crise, que não tem o costume só no momento do aperto, da dificuldade, é que vai se lembrar de buscar o Senhor. E é interessante que o comentarista fala também dos que foram, né? Os heróis, os corajosos que foram para Jerusalém para edificá-la. Chegando lá, quem já leu o livro de Ageu sabe disso. Os mais velhos desanimaram os mais novos. Lembrando do suntuoso templo de Salomão, né? E eles não tinham mais recursos para construir um templo daquela envergadura, eles começaram a desanimar os mais novos, falando, nunca vamos conseguir fazer. E aí eles desanimaram, houve uma interrupção da construção, foram construir as suas casas apaineladas, as suas casas bonitas, e o templo do Senhor ficou abandonado. Mas Deus agiu, e eles começaram a receber salário em saquitel furado. Eles comiam e não se fartavam. Vestia, mas não se sentiam aquentados. O que sobrava na sua mão, Deus soprava. Eles iam perdendo seus valores porque abandonou a casa do Senhor. Então, não era só os que estavam errados aqui dentro do Império Persa, mas os que estavam dentro da terra de Israel também estavam agindo errado. E todos agora estavam correndo o mesmo risco de ser exterminados. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus está contemplando as nossas vidas e sabe muito bem, né, como é que nós estamos agindo. E muitas vezes é o que está acontecendo na igreja hoje. Muitos estão clamando só na hora do aperto. O perigo
e a crueldade do antissemitismo moderno, é o nosso terceiro tópico. O primeiro fala as faces do antissemitismo. Irmãos, para nós falarmos sobre antissemitismo, nós temos que entender o que é antissemitismo. Antissemitismo é ser contrário ao povo semita. Quando houve o dilúvio, lembra que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O povo de Israel veio da origem de Sem, por isso que é chamado povo semita. E quando fala hoje, esse termo antissemitismo é direcionado ao povo judeu. É quando se levanta contra os judeus. Então, essa crueldade hoje é moderna. Na atualidade, nós estamos vendo esse antissemitismo ocorrendo nos nossos dias. De forma prática, o antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus, né? Aqui é o conceito. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado. O antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições como a do século XIV, com os judeus por acusados de serem responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreu intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, e o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderir ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555. Atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Olha, essa primeira face, né, do antissemitismo aqui, que é a face religiosa, foi a primeira que começou a tomar corpo na Idade Média. Porque a Igreja Católica, né, principal igreja da época, desse período, ela tinha domínio. O Papa, ele tinha domínio sobre nações. Inclusive, reis vinham e eram abençoados, né? Ele que coroava esses reis no seu reinado, então ele tinha domínio sobre esses reinos, que normalmente ele que ia abençoar, aquele que ia coroar. Então, normalmente ele tinha uma influência. E por causa dessa influência, aí começou a perseguição religiosa aos judeus, tendo judeus pelo fato de ser os judeus que entregou Jesus para a cruz. É claro que isso é um engano histórico, é uma mentira, porque não foi apenas judeus. Deus permitiu que houvesse judeus e gentios na situação da cruz. Judeus é o que acusou, mas quem realmente levou a cruz foi Roma. Porque quem poderia dar a pena capital no período de Jesus foi os romanos, porque eles eram o império, eles eram o poder. O povo judeu tinha sido tirado deles esse poder de dar pena capital. Eles precisavam entregar a Roma, mas foi necessário isso acontecer para que nem judeus nem gentios pudessem ser inexcusáveis na questão da morte de Cristo. Mas a visão que os católicos dessa época, né, na visão desse Papa Sisto IV, o Papa Paulo III, né, eles foram induzindo o povo a perseguir judeus, a perseguir, a expoliar, a torturar, a execrar, né? E muitas vezes, aonde eles estavam, eles eram expoliados das suas riquezas. E os papas, né, naquela época, então havia essa perseguição, e aí surgiu o chamado guetos. O que era guetos? Era bairros separados só para judeus. Então, ali, os judeus eram segregados para ser separado, hostilizado, humilhado, nessas regiões onde o Papa Paulo IV, principalmente, atingiu todos os seus estados, todos os estados que ele governava, todos os estados que ele tinha influência, lá os judeus tinham que ser segregados, porque na visão desse povo ali, eles foram os assassinos de Cristo, os assassinos do Messias, então eles teriam que morrer. Os judeus nessa época, a conversão deles era forçada ao catolicismo, né? Com a tal da Tribunal do Santo Ofício, a chamada Santa Inquisição,
que matou muitos judeus, matou muitos, não só judeus, como outros povos que tinham outras religiões que não eram do catolicismo, eles eram forçados, quando não aceitavam, eram morridos, sofriam torturas, não foi fácil esse período. Então começou com a face religiosa, a perseguição. O antissemitismo nacionalista e racial é o segundo, subtópico, diz assim: o aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio. Alimentado por teorias de conspiração, o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países no leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial. Ao proclamar a superioridade da raça ariana, o Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Em toda a Europa, certo? Vamos parar aqui, nós estamos ainda no segundo subtópico. Nacionalista e racial. Entre o século XIX e o início do século XX, na região da Ucrânia e na Rússia, foi chamado os tal dos pogroms. Vamos explicar o que é os pogroms. Na verdade, nós temos que voltar em Deuteronômio 28, quando lá está a listagem das bênçãos de Israel. Se o povo permanecesse na presença do Senhor, e Deus ia honrar essa nação, ela ia se destacar entre as demais nações, ia prosperar, ia ser bênção, estava debaixo da bênção de Abraão. Beleza. Agora, mas Deus falou também, haveria maldição, para que o povo se rebelasse contra Deus e fizesse tudo contrário, adorasse os deuses cananeus, adorasse os deuses da terra e abandonasse a Deus. Também Deus os tiraria daquela terra da promessa e o espalharia por todas as nações. E aonde ele fosse, a Bíblia prometeu que a espada de Jeová ia atrás dele, como a justiça de Deus ia atrás dele. E quem já leu a história, quem já leu um livro do Abraão de Almeida falando sobre a história da perseguição dos judeus, da diáspora e o sofrimento, e um dos sofrimentos desses pogroms. O que eram os pogroms? Os judeus praticamente estavam vivendo, quase todos os países tinham judeus. Tinha também na Ucrânia e tinha na Rússia. Aí houve uma crise financeira nessa época na região da Europa, no leste europeu, mas um judeu estava debaixo da bênção, sempre esteve debaixo da bênção de Abraão. Pode observar, onde o judeu chega, ele prospera. Você tem uma ideia, ele prospera não só na questão financeira, mas também na questão de conhecimento. Desde que surgiu o Prêmio Nobel, se você puder fazer uma pesquisa aí no Google, pesquise. Quem mais recebeu prêmios Nobel em física, em química, em biologia, na área de ciências? Judeu. A maioria deles eram judeus que ganhavam a maioria dos prêmios Nobel, porque Deus deu a eles essa luz, essa inteligência, essa capacidade intelectual. Além disso, deu a eles capacidade também de prosperar em situações difíceis. Em crise econômica, o judeu prospera. E aí, isso irritava os moradores da terra, os ucranianos, os russos. E aí os pogroms era união do povo para roubar e destruir os judeus, tirar os seus bens, humilhar, tirar as suas casas. Os principais autoridades da cidade marcavam com o giz, marcavam a casa e a loja que era de judeu, comércio judeu, para que quando esses pogroms acontecessem, esses ataques da comunidade acontecessem, eles roubassem apenas as casas de judeus. E ali havia morte, ali havia estupro, ali havia morte de criança, o que eles não conseguiam roubar, eles incendiavam, era uma destruição. Fazia com que os judeus sofressem muito nesse período aí, entre o final do século XIX e o início do século XX, nessa região da Ucrânia. E aí depois nós vemos então agora a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler no poder, exaltando a superioridade da raça ariana e com
com isso, eles perseguiam aos judeus como raça inferior, que raça tem que ser destruída. E aproximadamente 6 milhões de judeus morreram na mão de Hitler, nos seus campos de concentrações, né? Nas suas câmaras de gás, mortes, de todo tipo de violência que você imaginar, enterrados vivos, fuzilamento, diversas formas de truculência foram usadas contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. E o término da Segunda Guerra, aproximadamente 6 milhões de judeus foi a óbito. O antissemitismo hoje, terceiro subtópico. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal de toda da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. Os que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhe garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando sua conversão nacional. Então, é algo não moderno, é atual. Nós estamos vivenciando isso nos nossos dias, desde o ano passado, né, de 2023, de outubro de 2023, houve essa invasão do Hamas, com esses grupos junto com eles, da faixa de Gaza invadiu aquela região da Cisjordânia. Então, ali está havendo esse sofrimento até hoje. Israel está passando por esse processo aí, ataques e mais ataques, e, para tristeza nossa, além deles serem os que estão sendo vítimas, sendo atacados, eles recebem, da maioria de países, não é apoio, né? A maioria deles estão falando mal. O antissemitismo está aí na boca do povo, falando mal, dizendo que eles estão agindo igual Hitler agiu com eles no Holocausto. É coisa terrível que estão falando de Israel, sendo que, na verdade, eles apenas se defendem. Eles estão vivendo, esse povo, ele já era para ser exterminado há muito tempo se não tivesse uma promessa de Deus. Porque os árabes, que são os seus vizinhos, seus parentes, né, da linhagem de Ismael, já tentou de várias formas, várias guerras contra Israel. Aqueles povos em volta de Israel já tentou de várias formas aniquilar Israel. Já ouviu da boca de chefe do Irã, né, que Israel tem que ser exterminado, e outros países também a mesma coisa. Eles já tentaram de todas as formas aniquilar e acabar com Israel, mas não conseguiram, porque havia uma provisão. Havia um Deus da providência que guardava essa nação, porque tinha uma promessa a Abraão, a promessa à linhagem de Israel. Mesmo a rejeição do Messias, eles têm uma promessa futura. Eles só por um pouco de tempo, né, enquanto os gentios estão atuando, enquanto a igreja está na terra, né, eles ainda estão em partes endurecidos. Mas a Bíblia fala claramente que vai chegar o tempo, né, da salvação de Israel. Né? A grande tribulação verdadeiramente é o período em que Israel será julgado. Né? Virá o anticristo, o antimachia, ele vai tentar um acordo com Israel e no final ele vai quebrar esse acordo, vai querer, né, ser adorado como Deus. Israel não quer adorar mais outros senão Jeová, e aí vai clamar pelo Messias, porque vai vir a angústia de Jacó, quando Israel será cercada pelo anticristo com todos os seus confederados para tentar destruir de vez por todo esse povo de Israel. Aí eles clamarão pelo Messias. Aí no clamor de Israel pelo Messias, o Messias virá. No final da grande tribulação, a igreja coroada com ele. E aí eles verão que aquele Messias é o Messias histórico, é o Jesus histórico, aquele que morreu na cruz e que eles rejeitaram. Aí haverá, sim, então a conversão da nação de Israel, e aí Jesus virá para salvar Israel e essa nação se converterá a ele. Mas enquanto isso não acontece, cumpramos o que a palavra diz, oramos pela paz de Israel, né? Conclusão,
O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou postura complacente aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como vilão da história. A despeito dos pecados judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122:6. É a função nossa como cristão, não sermos contrários, nem sermos antissemitistas, porque um cristão não pode ser antissemitista, um cristão não pode falar contra Israel, porque a nossa palavra, a palavra de Deus que nós meditamos, ela tem origem em Israel. A maioria dos escritores aqui são hebreus que escreveram a Bíblia Sagrada, né? A origem de Jesus é judaica. Então não existe essa história como existe a chamada lei da substituição, né? A teologia da substituição, que a igreja veio substituir Israel, que Israel está aniquilado para sempre. Não. O Senhor não aniquilou Israel para sempre. Só por um tempo ele trouxe o ciúme a Israel através de um povo que não chamava pelo seu nome, que é a igreja. Mas a igreja tem um tempo também de validade, até o arrebatamento. A igreja foi arrebatada, aí vem um tempo para Israel. Aí o relógio de Israel volta a funcionar novamente. Aí a igreja, aí agora é o tempo para Israel, não para a igreja. A igreja já foi levada, já foi tomada, para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.